Oi, gente, a gente já vai começar aqui a live, falar sobre alfabetização, mães, pais que têm crianças aí em fase de alfabetização. Tô só esperando a Carol entrar aqui. Deixa eu ver. Ah lá, agora Oi, Carol, olá, tudo bem? tudo. Bom, o pessoal tá entrando aí, mas eu acho que a gente tem um assunto muito denso, né, para tratar, então eu acho que é legal a gente começar. E como vai ficar gravada, quem não conseguir pegar esse pedacinho, esse comecinho, assiste depois a gravação. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lilian, eu sou pedagoga, tenho uma experiência, uma vasta experiência com é, é, na coordenação e como professora, e principalmente com crianças em fase de alfabetização. Atuei muito tempo, né, na coordenação do Fundamental 1, do Fundamental Anos Iniciais, e eu venho percebendo cada vez mais a angústia dos pais de crianças em fase de alfabetização, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivenciando aí de ensino híbrido. E aí eu convidei a Carol é uma amiga minha de longa data, mas não convidei porque ela é minha amiga só. Convidei porque ela é uma professora super experiente também em alfabetização. E ela tem um currículo vasto aí nessa área. Então, ela vai poder contribuir também com os pais que se encontram nesse momento, né, Carol? Boa noite. Eu espero que seja assim uma troca bem relevante, boa para vocês, né? A gente sabe que geram muitas dúvidas, né, Lívia? E eu aceitei esse convite. Eu espero que eu possa contribuir aí com frutos para vocês. Sim. Então, vamos começar. Primeira coisa, as crianças que estão em fase de alfabetização, né, elas estão aí prontas para receber os estímulos que serão dados. E é fato que todas as crianças estão alfabetizadas. Isso é fato, né? A gente não vai considerar, não pode considerar assim que alguém vai ficar de fora desse processo. Não vai. Todas as crianças vão aprender. Agora, algo que é importante, né, nós deixarmos claro desde o início é cada criança tem o seu tempo e não existe uma receita, uma fórmula que atenda todas as crianças num único período. Então não tem como a gente dizer assim, olha, em abril todos os professores da professora, todos os alunos da professora Carol estarão alfabetizados. Ou em maio todos os alunos da professora Carol estarão alfabetizados. Eles vão ser alfabetizados, porque a criança, uma criança que não tem nenhum comprometimento neurológico, nenhum comprometimento que afeta a aprendizagem, ela vai aprender, ela vai ser alfabetizada. Então, a primeira coisa, né, Carol? Baixar a ansiedade aí dos pais. Esse processo, a gente já está acostumado com ele. Então, esse processo no começo, ele é doloroso, ele é difícil. Mas depois, quando a gente começa a ver os resultados, é lindo. É lindo ver uma criança escrevendo e lendo as primeiras palavrinhas, descobrindo esse mundo aí da escrita e da leitura, trazendo significado, né? Porque não é só decodificar. Estar alfabetizada é dar significado àquilo que a gente lê e àquilo que a gente escreve. Então, é um processo lindo que nós duas somos apaixonadas e eu acho que não tem nada tão lindo, né, de uma professora vivenciar ao longo da trajetória de um aluno do que o processo de alfabetização, né? Chega a emocionar quando você vê um aluninho ali lendo uma palavrinha, escrevendo uma palavrinha, é realmente emocionante, né, Carol? Fala um pouquinho Muito. de emoção, né? Que você tantos anos aí nessa função. Eu falo que a alfabetização, eu saio às vezes da alfabetização, mas ela não sai de mim, né? Esse ano eu fui para uma outra turma, mas eu sempre estou envolvida com a alfabetização. Eu acho, o amor sobressai, né? Mas o que você estava falando, Lida, eu queria falar um pouquinho que às vezes gera uma ânsia do escrever correto, né? Porque às vezes os pais têm aquela ânsia, os responsáveis, de que a alfabetização está muito ligada ao escrever correto. Quando a alfabetização, ela vem muito antes, né? A alfabetização, a gente pode prepará-los muito antes. Você tem filha pequena e vivencia isso. Eu já dei aula em educação infantil, tenho
crianças no meu convívio. E a alfabetização, ela pode ser oportunizada em muitos momentos, ensinando, sem algo formal, a função da escrita, né? Então, por exemplo, lá atrás, nós já vamos chegar aí nas intervenções mais pontuais, né? Mas eu queria dizer que antes disso, a gente pode mostrar para a criança para que servem as situações de leitura. Então, por exemplo, estou lendo um jornal e a criança, às vezes o jornal pode estar no celular mesmo, que hoje tem aí os jornais online, né? Mas mostra o tipo de texto, fala, olha, esse tipo de texto aqui tem notícias. Notícias são informações reais do que ocorreram. E aí mostra ali os detalhes daquilo. Não precisa ali dizer o que é um verbete, né? Até porque isso não é nenhuma linguagem, nenhuma responsabilidade dos pais. Mas tá ali na cozinha com uma receita, então mostra, olha, que é o nome da receita que nós vamos fazer, aqui tem os ingredientes. Tá vendo? Aquele bilhete que a vovó mandou outro dia, estava escrito igual esse daqui? Não, né? Então, eles vão comparando que tem textos diferentes com funções diferentes. E aí eles entendem a função de aprender a escrever, né? Também a gente pode fazer isso em diversos momentos. Então, tá na rua, ali, olha, aquela placa, ela é o nome dessa rua. Para que a gente precisa ter nome na rua? Para quando alguém vier visitar a gente poder dar o endereço, né? Quando chega as encomendas do correio, né? Então, essas situações, mostrar a função da escrita aguça o desejo de saber escrever e para que eu estou escrevendo, né? E aí, Carol, eu acho que você tocou num ponto que é o nosso primeiro marco aqui, que faz toda a diferença uma criança que entra na escola ou que começa ali a fase de alfabetização, que tem esse pré-requisito, que tem pais, que tem os cuidadores que estimulam isso, e aquelas que não têm quase um contato com a leitura e com a escrita antes de ingressar, né, numa sala de alfabetização, por exemplo. Então, a primeira coisa é isso já faz total diferença, né? Não só com relação à alfabetização, mas às vezes, assim, um pai me fala assim na escola, Lília, meu filho não tem o hábito de ler. E eu falo, o senhor tem? A sua escola tem? A sua família tem? Porque a criança, ela faz parte de um contexto, né? Então, como a Carol falou, um jornal, vai ao mercado, explica para a criança que os produtos têm nome, que tem um jornalzinho lá que tem as ofertas e tem o nome do produto. Quando vai fazer uma lista de supermercado, então por que a gente faz uma lista, né? Tem uma função social para eu não esquecer de nada. Agora na pandemia, o filho não pode visitar a avó. Vamos escrever um bilhetinho para a vovó? Vamos deixar um bilhetinho lá no portão da casa da vovó? Então tem várias situações, como a Carol falou, que podem estimular muito a criança em fase de alfabetização. Eu vi que uma mãe, acho que é Lari o nome dela, ela colocou aqui se a gente pode falar um pouquinho da alfabetização para crianças atípicas. A gente pode sim. Se não der tempo, eu me comprometo de fazer a próxima live sobre isso, tá bom? A semana que vem a gente já faz. Mas eu vou tentar colocar aqui, tá bom? Então, qual é a principal preocupação dos pais nesse momento? Meu filho está com aulas remotas, né? Uma parte presencial, tem crianças que estão indo alguns dias para a escola, tem crianças que só estão nas aulas remotas. Então, qual a maior preocupação desses pais? Meu filho vai perder o ano, ou meu filho perdeu o ano passado. Então, vamos começar do começo. Ninguém vai perder o ano, ninguém perdeu o ano, tá? Hoje mesmo eu estava conversando com uma professora e ela estava me falando como que os alunos estavam respondendo ali nas primeiras aulas dela. E ela estava espantada. Eu falei, então, isso é a prova viva que esses alunos, que já eram alunos no ano passado, não perderam o ano. Então, é possível sim alfabetizar nesse modelo. É possível sim que as crianças aprendam. E mais, é possível usar recursos no remoto que muitas vezes a professora não tem no online, no presencial. Então, o remoto ainda proporciona coisas que muitas vezes o presencial não. Um exemplo disso, o chat da sala de aula online lá do Meet, né? O chat é um recurso que proporciona a escrita e a leitura e não tem no presencial, né? A criança não tem um chat ali para se comunicar. Então, quando a professora fala assim, gente, vamos fazer uma brincadeira, eu quero que vocês escrevam para mim o nome de um animal.
a criança escreve ali no chat, essa dinâmica de aula não existe no presencial. Então, pensem que existem recursos que são favoráveis agora no momento online. Agora, Carol, que os pais mais me perguntam, eu não tenho competência para alfabetizar meu filho, né? Acho que para você também, como professora, né? Para sua coordenadora. Então, pais, primeira coisa, vocês não vão alfabetizar os filhos de vocês, tá bom? Vocês vão acompanhar, vocês vão mediar e vocês vão fazer parte do processo, mas vocês não alfabetizarão os filhos de vocês. O papel de vocês é fundamental para estímulo, para acompanhamento e para feedback para a professora. Olha, professora, está conseguindo, não está, né? Mas vocês não vão alfabetizar. Então, pega essa linha, né, esse peso e já pode tirar fora, porque vocês não vão. Essa é a principal preocupação dos pais. Então, como a Carol falou, existem coisas que os pais podem fazer. Brincar com as crianças para estimular. Mas eu acho que não pode ter nunca o peso de dizer assim, olha, estou fazendo isso porque quem vai alfabetizar meu filho sou eu. Não é. A professora tem formação para isso, a professora é capacitada para isso, e a professora, o professor, né? Eu estou falando professora, mas tem professores alfabetizadores também, eles são capacitados para isso. Nós só precisamos que os adultos que acompanham a criança monitorem e estimulem. Então, Carol, com relação a isso, quem vai alfabetizar, eu acho que é isso, né? Os pais precisam ter muita clareza do que de quem vai fazer esse papel. Agora, você considera importante, Carol, que os pais, nesse processo que eles vão ser os mediadores, que eles conheçam a concepção que a escola utiliza para alfabetizar? Sim. Eu só queria concluir, antes de falar de conhecer isso, eu disse ali das atividades em que os pais podem fazer juntos, mas que isso também não precisa ser uma regra em que todos os lugares que estiverem, em todos os momentos, porque senão gera uma frustração, né? Ai, hoje eu não consegui mostrar nenhum texto para o meu filho. Hoje eu não consegui, né, fazer nada em que o levasse mais perto da leitura. Então, que isso também seja em momentos que já acontecem, mas que também não seja uma ansiedade e um estresse para os responsáveis, né? Mas em relação a... Até porque as crianças, elas reclamam. Eu tenho uma experiência com a minha filha, que é assim, se eu estiver brincando de boneca com ela, e aí a gente dá nome para as bonecas, aí eu fico assim para ela. Tá, o nome dela é Sofia. Como que escreve Sofia? Aí tem dia que ela tá super afim. Tem dia que ela fala, mãe, a gente não tá falando de letrinha. Então, eu já entendo que naquele momento ela não quer brincar de escrever, né? Então, mas aí sobre a sua pergunta de conhecer a concepção, é muito importante, né? Muitíssimo. E assim, todas as escolas têm essa abertura, né? Para você agendar uma reunião com a coordenação, com o professor, e é muito importante entender, como a Lilian disse, a responsabilidade de alfabetizar não é dos pais, não é de responsável, é nossa, dos professores. E o que vocês vão fazer é estar em paralelo conosco, nos auxiliando. Mas é muito importante. Hoje em dia, existem várias maneiras de alfabetizar, né? Nós não vamos falar aqui termos técnicos para ficar mais fácil. Mas existem meios de alfabetização em que se apresenta uma palavra e dessa palavra tira-se as sílabas. Existem meios que já apresentam a sílaba. Existem meios aí que fazem contextos, com histórias, e com outros textos. Então, todos os meios são válidos, né? Então, precisa saber, pergunta claramente para a professora, olha, eu não sei como auxiliá-lo. Qual é a forma que você apresenta, que você mostra as letras para o meu filho, né? Na sua aula, como é que funciona a alfabetização, né? E aí, a partir disso, você vai ter aí condições de auxiliá-lo. É uma lista de palavras que você faz. Eu apresento a sílaba. É por meio de texto, é por meio de palavras. E aí, a partir disso, vocês vão auxiliando aí na lição, né, nas lições de casa que vem. E por meio dessas atividades mais cotidianas, vocês vão poder trabalhar segundo o que a professora orientou, né? Eu costumo ter alunos que falavam assim, em casa minha mãe não me ensina assim. Ela me ensina de outro jeito. E aí explica o jeito que a mãe ensina. E aí gera
É uma dúvida, né? E as crianças, elas passam um processo, né, de desenvolvimento constante na alfabetização. Como a Lilian disse lá no começo, não tem data, não tem hora, não é um marco, mas a alfabetização, se a criança tem aí um desenvolvimento, uma saúde, um desenvolvimento adequado, ela vai se alfabetizar. Então, a gente precisa entender que essa evolução vai vir e que nós vamos mediar adequadamente, né? Porque as crianças, eles fazem comparações a todo tempo. Eu lembro, até, vou contar bem rapidinho, eu lembro quando eu estudava, devia ter uns 5 anos, e eu tinha uma amiga Paula e uma Paola. E naquele tempo não tinha lista de nomes na lousa como a gente faz hoje. Aí eu ficava pensando o que era diferente de Paula para Paola. E aí eu lembro que eu ficava até eu chegar que uma era escrita com O, Paola, né? E a Paula era com U. E aí eu fiquei comparando esses sons porque eu falava, a Paola é com 2 L's. Eu lembro que eu pensava isso nítido. E aí eu fui até a folha de lição da Paula e da Paola para comparar o nome das duas. Então, eu estou contando essa historinha porque às vezes as dúvidas surgem, né? Que a gente chama quando desacomoda ali os pensamentos deles, as dúvidas surgem e eles vão buscar as respostas, né? Então, por isso que a gente orienta que se trabalhe igual nós trabalhamos ali nas nossas aulas. Então, é para mostrar as sílabas, então vocês podem mostrar as sílabas. É para ajudar a escrever falando o som da letra. Então, por exemplo, bala, aí vocês vão dizer o som das letras para eles. Então, é para ajudar mostrando ali um texto, identificando letra do nome do pai, letra do nome da mãe, letra do nome do irmão. Então, sabendo essa concepção, a gente fica mais seguro para auxiliá-los do mesmo modo que eles estão aprendendo na sala. Exatamente. E assim, olha, se eu pudesse dar um conselho, né, eu diria o seguinte: qualquer intervenção que você faça, que permita, que oportunize que a sua criança pense, ela é válida. O que não é legal é dar respostas prontas, né? Tem 2 coisas que eu considero que não são legais na hora de fazer uma intervenção, né? Quando a criança vai escrever algo. Dar a resposta pronta. Então, como no exemplo que a Carol falou, Paula, ó, pá, é o P com A. Ou escreve num papelzinho e a criança copia. Ou pior, faz um pontilhado e a criança passa por cima. Então, eu não considero que a resposta pronta seja o ideal. Assim como eu não considero legal, bacana, que fale para a criança, pensa. Pensa que você vai conseguir. Mas a criança vai pensar a partir do quê? De onde? Se eu falar assim para vocês, né? Olha, vocês me perguntarem, por exemplo, o que é termodinâmica? E eu falar, pensa. Ninguém vai ter por onde começar a pensar sobre isso, a não ser que seja um especialista da área. Então, quando eu falo para a criança, pensa, eu preciso dar um suporte. A criança precisa ter repertório e eu preciso entender muito bem que fase ela está para que eu possa oportunizar que ela pense a partir daquilo, né? Então, quando eu falo assim para ela quer escrever Paula. Aí eu falo assim para ela, ó, eu vou escrever para você pato. O que o pato tem igual a Paula? Aí a criança vai pensar, vai levantar a hipótese, né? Vai investigar, que o pensamento investigativo ele é fundamental na fase de alfabetização, que é isso que a Carol fez. Olha só, uma criança de 5 ou 6 anos parar para pensar, né? Qual é a diferença? Isso já é rico demais. Ter a ideia de lá olhar o nome de uma, olhar o nome da outra, para ver qual é a diferença. Esse pensamento investigativo no processo de aprendizagem, ele é importantíssimo. Então, primeiro, não dar respostas prontas, eu acho que é o principal. E segundo, oferecer repertório e subsídios para que a criança pense sim, mas não em cima do nada. E aí, o maior problema dos pais agora, tem lição de casa, tem lição que a criança vai fazer em casa, né? E como que os pais podem ajudar? Eu vejo que esse é o grande nó ali no processo. É muito comum que os pais pensem assim, olha, se está vindo, vamos supor que a lição seja para a criança escrever a lista de 5 nomes de animais. A criança tem que escrever uma lista com 5 nomes de animais. Muitos pais pensam ali naquele momento
que se a professora mandou uma lição que eles têm que escrever, porque eles já sabem escrever, eles têm que saber escrever. E na verdade não. Então gravem isso, gravem, ó, vou falar para vocês gravarem. Quando o professor, ele promove uma atividade, ele não promove porque as crianças já sabem, ele promove para as crianças aprenderem, né? Então, a vivência, o fazer, vai fazer com que a criança avance no seu processo de desenvolvimento. Então, não esperem, primeira coisa, não esperem que a criança já saiba fazer aquilo, né? Então, a criança está no processo ali de aprendizagem. E é por isso que a professora... Pensem assim, olha... os alunos do 5º ano já sabem somar, já sabem dividir, já sabem multiplicar, já sabem subtrair. O professor do ano vai ficar mandando continha para casa de somar? Não, porque as crianças já sabem. Se ele não oferecer desafios de coisas que as crianças ainda não sabem fazer, as crianças não avançam, elas vão ficar sempre fazendo continhas demais. Então, primeira coisa, pais, se o seu filho tem uma lição e essa lição é um desafio, não, ele não precisa saber naquela hora fazer aquilo, né? E aí, tá bom, ele não sabe, precisa escrever o nome ali de 5 animais, então como que eu faço? E aí, Carol, como é que você costuma orientar seus pais aí nesse momento? Então, por exemplo, às vezes eles querem escrever um nome difícil, um nome que... hipopótamo, um nome que é fora, às vezes tem letras que eles ainda não conhecem. Aí, o que a gente pode pensar? Para começar, então nós vamos escrever esse nome. Você conhece algum nome que parece com essa letra? Tem alguém da nossa casa que começa com o mesmo som de hipopótamo? Aí, se ele falar com I, você pode até recorrer ao alfabeto e dizer que hipopótamo começa com H, que é uma letra inicial que não tem som. Por exemplo, se ele for escrever um outro nome, dinossauro. Dinossauro, vamos lá escrever dinossauro. Olha, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, uma listinha. Para você aqui, uma listinha com alguns nomes. Vamos ver se algum tem a mesma letra de dinossauro? Aí você pode pôr dado, doce, dinheiro. E você pode ler para eles, se tiver uma imagem ao lado, melhor ainda. Se tiver o dado, a imagem do dado e a palavra, melhor ainda. Então, por exemplo, a gente precisa escrever dinossauro. Qual desses daqui que começa com a mesma letra? Ó, dinossauro, dado, doce, dinheiro. E a letra D. Se ainda assim não reconhecer, então vamos falar as letras do alfabeto aqui para a gente descobrir qual que é? Então, essa é a letra A. Será que dinossauro começa com essa letra? A não é o mesmo som de dinossauro, né? Então, vamos lá para o B. Ó, B, qual é o som de B? Da bala, da boneca. Se eu colocar aqui, vai ficar binossauro e não dinossauro. E aí você pode ir indo, repetindo o som das letras até conseguir. Aí achou a letra D? Que letrinha boa aqui para eu juntar para ficar di. Vamos pensar aqui, ó. Di. O que você conhece que começa com esse som? E aí a gente vai trazendo. Tem o nome de alguém na nossa família que começa com I? E assim, por associação, vocês vão relembrando. Por exemplo, ouviu alguma historinha que tinha lá um índio, e aí você fala, lembra daquela história que tinha o índio? Índio também, aí ele vai, refletir. Índio também começa com I, e é o I que eu preciso aqui para D com I formar di. Então, é muito por associação. A gente sabe que é um trabalho cansativo para muitas vezes os pais, vocês que já tiveram aí um dia cansativo, que já tiveram outras atividades e que não é a obrigação de alfabetizar, mas o modo melhor de ensinar as lições, de auxiliar nas lições, é por um modo de comparação, né? Então, apresentar aí listas, alfabetos, se reportar aos saberes que a criança já tem, né? E outra coisa que a gente tinha falado, a gente até tinha conversado anteriormente, eu e a Lilian, às vezes a criança chegou num limite. Então, por exemplo, para escrever di, mas ela não lembra de jeito nenhum que é o i. Então, se chegou no momento que ela já tentou, já escreveu outras palavras, mas aquele momento não foi, então ou tenta num outro dia, ou manda para a escola daquele modo mesmo.
Porque a lição de casa não é o único modo de nós sabermos qual é a evolução da criança, né? Em sala nós temos muitas atividades que mostram se eles evoluíram, como que eles estão, né? Então a lição de casa é um desafio, é para eles avançarem, mas não é o único meio. É claro que às vezes eles vão falar, ai, não quero fazer lição, né? Eles têm que ter aí a disciplina, o horário, o local separado para a lição, eles têm que ter ali o momento da lição. Mas se em meio a esse momento saturou, não conseguiu, não vai fluir mais, né? E aí vai ter um desgaste e não vão conseguir. Então, Mais, né? só para fechar essa fala, vocês podem aí, antes da lição, vamos montar um alfabeto? Quais as letras que você lembra do alfabeto? Que você já lembra? Vamos ver se a gente acha na revista para recortar as letras que você já lembra? E agora, vamos ver se falta algumas? As que faltou, não achou, nós vamos escrever. Aí, porque nessa atividade ele já vai lembrando o som de cada letra, né? Aí agora vamos falar uma palavra que começa com cada letra. Essa letra A. Você lembra alguma coisa que começa com A? O nome de alguém, o nome de um animal, algo que você conhece. Vamos trabalhando o som e relacionando com a grafia. Isso é antes da lição. E aí, no momento, ele já tem aí o que recorrer nessas comparações, né? Não sei se eu fui clara, mas é isso que a gente orienta para auxiliar os pais aí a conseguirem fazer a lição. A gente sabe, a gente não romantiza, a gente sabe que é difícil para vocês. Conversamos com eles em casa, na escola sempre, né? Que o momento da lição eles precisam, porque eles falam, meu pai e minha mãe não ensinam igual você. Então a gente sempre orienta que eles precisam ali obedecer, ter calma para realizar a lição. A gente sabe, nós estamos com vocês. E a minha preocupação é que vocês olhem para tudo isso que a Carol falou e falou, meu Deus, tem pais, por exemplo, que chegam do trabalho 8 horas da noite e vão fazer a lição com o filho nesse horário. Eu vou trazer aqui o pulo do gato para vocês agora, que eu acho que para mim funciona muito bem, funcionava como professora, funciona como quando eu dava reforço, eu dei reforço muito tempo para as crianças em fase de alfabetização. Então pense, o reforço vão aquelas crianças que têm mais dificuldade. E já funcionava com essas. Então, eu vou trazer aqui uma dica bem bacana. Eu gosto de trabalhar com aquelas letrinhas móveis, né? Tem a letrinha de EVA, tem a letrinha de papel. Eu já fiz aqui na pandemia, eu não tinha letrinha, fiz de papelão para minha filha. Então, eu gosto de ter mais de a repetição de várias vezes a mesma letra. Aí, usando o exemplo que a Carol deu, a criança tem que montar a palavra dinossauro. Eu gosto de pegar aquelas letras que compõem aquela palavra e eu já dou para a criança aquelas letras. E ela vai montar a palavra como se fosse um quebra-cabeça. Percebam que ela não vai começar do nada, as letras já estão ali. Aí ela vai criar hipótese em cima daquilo. Então, assim, ó, di. Bom, o di, eu posso até separar já para ela. Eu posso deixar o D, o N, o S, separar vogais e consoantes, né? Vocês entenderam, né? A palavra já está ali, dinossauro, só que ela está desmontada. E aí, quando a criança monta com letrinhas móveis, tem todo um significado até psicológico diferente de quando ela escreve. Existe, infelizmente, algo que as crianças têm como um peso, que a gente tenta tirar isso, e é importante tirar, que é do erro. Ah, eu vou errar. Quando a criança ela brinca com as letrinhas, ela movimenta a letrinha daqui para lá, de lá para cá, ela não tem esse peso do erro. Então, ela já tem mais liberdade, mais tranquilidade para fazer. E aí, eu gosto muito dessa técnica. Eu sempre começo com palavrinhas menores para, por exemplo, gato, né, cavalo, com sílabas mais simples, não com sílabas complexas, para que a criança consiga organizar as palavrinhas. Então, essa é uma dica muito legal, que vai ter todo esse trabalho que a Carol trouxe, mas já vai subsidiar melhor. São aquelas letrinhas e não as 20 e poucas letras que a gente tem no alfabeto. Então, muitas vezes é desgastante, mas é melhor fazer com que a criança pense do que acostumá-la a respostas prontas. Porque acostumar a criança a ter as respostas prontas, no momento que ela não tiver, ela vai se frustrar.
E a frustração desse jeito, porque eu sou a favor da frustração, a frustração ela é importante. Mas a frustração nesse momento em que a criança esteve acostumada durante muito tempo com respostas prontas, ela bloqueia, ela simplesmente fala, não sei fazer. Então, essa dica das letrinhas é muito legal. Outra dica também que eu gosto é de palavras vazadas, faltando letras. Então, por exemplo, a criança tem que escrever dinossauro, você já completa lá no momento, não em todos, tá? Escreve lá dinossauro, mas só as consoantes. E a criança vai completar com as vogais que faltam. Na outra palavra, você coloca as vogais e a criança vai completar com as consoantes que faltam. Então, esse processo investigativo também é muito legal e minimiza o tempo que vocês vão usar para fazer isso. Porque o que a gente quer aqui não é formar pais alfabetizadores, mas é dar dicas práticas de como fazer isso com menos estresse e com mais resultado. E o que a Carol falou que é fundamental. Gente, ninguém funciona sob pressão. Ninguém. Vocês sabem o que acontece com o cérebro da gente quando a gente entra num processo ali de pressão? Ele bloqueia. Ele bloqueia pensamentos mais complexos. Então, por exemplo, se eu estiver com medo, se eu estiver assustada, se eu estiver estressada, isso é neurológico. O meu cérebro ele vai bloquear pensamentos mais complexos, ele vai bloquear minha memória, ele vai trazer um instinto de sobrevivência para aquele momento. E o que vai... como que a criança vai resistir, vai demonstrar esse estado? Com choro, com crises de ansiedade, com sintomas mil. Então, assim, não deu, não tá rolando, gente, ninguém vai ser alfabetizado em um dia, em uma lição, em um mês. Não tá rolando, criança não tá respondendo naquele momento, fecha, esquece tudo naquele momento e retoma num outro momento. Eu me lembro quando eu dava aula, meus alunos, às vezes, eu percebia que não rendia, eu parava tudo. Vamos cantar agora, todo mundo. Vamos levantar, vamos cantar, vamos... Porque aí o cérebro dá aquela, sabe, aquela né? E aí ele se recompõe para aprender. Ninguém aprende sob pressão, ninguém aprende com cansaço emocional, com cansaço. Ler e escrever no processo de alfabetização requer uma atividade mental muito exaustiva. Então, às vezes, a escrita de uma palavra para a criança, quando ela mobiliza todos os saberes, como a Carol falou, já é muito desgastante. Então, acho que a leveza nesse momento ela é fundamental. Nenhuma criança vai depender exclusivamente daquela lição para ser alfabetizada. Não deu, fecha. Okay. Era para escrever 5 palavras, ela conseguiu 2. Tá lindo, tá ótimo. A gente precisa sempre estimular para que a criança não fique sempre ali no raso, né? No mínimo. Mas isso não quer dizer pressionar. Então, tenham esse cuidado, né? Primeiro, como eu disse, tudo que está sendo pedido ali, a criança não tem obrigação de saber naquele momento. Não estressem, nem vocês, nem as crianças. Eu ouço relatos de mães que já me... Assim, ao longo da minha experiência, eu já ouvi relatos assim, dos mais diversos. Desde pais que fazem lição com chinelo do lado, ali, em tom de ameaça. De pais que choram. Eu já escutei vários relatos de mães que choram de desespero porque não conseguem. Então, assim, gente, não é para ser sofrido. O processo de aprendizagem não é para doer, ele é para ser prazeroso. A criança precisa encontrar prazer no processo de ser alfabetizada e cada criança tem seu tempo. A Isa está aqui, a Isa é a professora da Rafa e ela está dizendo aí, respeitar os limites da criança. Respeitar o limite do ser humano, nós somos seres humanos. Não, eu sou especialista em alfabetização. Não é sempre que eu tenho paciência de fazer lição com a minha filha. Não é sempre que eu tenho paciência de fazer todo esse processo. Então, se eu vi que não deu para mim naquele dia, eu paro. Porque eu não posso massacrar a criança a ponto dela garrar um ódio, sabe? Garrar um ódio do processo. Porque isso vai comprometer toda a fase dela. Então, muita calma nessa hora, né?
Ninguém é alfabetizado em um dia, em um livro, em uma lição, e isso é fundamental. Há tempo para tudo nessa vida. E como eu disse no começo, as crianças que não têm nenhum comprometimento neurológico, nenhum atraso no desenvolvimento, elas vão aprender. Uma coisa que eu gosto muito são aquelas revistinhas de passatempo, que tem os quadradinhos para escrever a palavra. Por quê? A entender quantos pedacinhos tem a palavra é muito importante no processo de escrita. Então, eu também gosto. Às vezes eu faço quadradinhos, né? A criança vai escrever cavalo. Eu faço ali quadradinhos. Dependendo da fase da criança, você faz 6 quadradinhos, por exemplo, para a palavra cavalo. Dependendo da fase da criança, você faz 3 pedacinhos, cavalo. Ah, mas no lugar do K, ele só faz o A. Tudo bem, a hipótese é a fase que ele está. Ele vai avançar. Vamos supor que a criança escreveu cavalo, mas ela escreveu O. Faltaram as consoantes. Você pode pegar uma palavra e dizer assim para ela, ó, sabe o cavalo que você quis escrever? Vamos escrever aqui outra palavra. Eu vou escrever cabelo. Tá vendo o K do cabelo? Ó, ele é o C com A. São 2 letrinhas que formam esse pedacinho. Então, o que está faltando aí no K do seu cavalo? E aí vai fazendo isso, tá? Então, isso é uma dica também que eu acho bem legal. Deixa eu ver aqui. A outra pergunta que a gente tinha colocado é assim. Que os pais se perguntam, eu devo corrigir o que o meu filho faz, né? Primeiro, que a gente tem que partir do pressuposto que a criança não está errando. A criança está em processo de construção. Quando ela escreve cavalo, ela escreve A-O. Ela não errou. Ela está correspondendo à fase, à hipótese de escrita que ela se encontra. Então, isso deve ser corrigido? Jamais deve ser corrigido no sentido de dizer para a criança, olha, você escreveu errado. Mas sim de mostrar para ela que existe uma escrita convencional e que a escrita convencional é dessa forma. Como eu disse, ela escreveu cavalo, mas não colocou o C, escreve uma outra palavra e mostra para ela que o K também tem o C e não só o A. Mas evitem dizer que a criança errou, né, Carol? Isso é muito, muito comum, né? Os pais falarem na fase de alfabetização, meu filho escreve tudo errado, não é? Eles falam, mas escreve, mas o que tá adiantando? Eu já ouvi assim, mas não tá adiantando nada ele vir para a escola, porque ele escreve muito errado, né? E além disso, eu aprendi numa especialização e eu levei para a vida. E eu sempre falava para eles, existem muitas formas de escrever. E um jeito é o mais certo. Então, vocês podem sempre tentar. E aí, a gente vai chegar no jeito mais certo de todos. E então, isso vai fazendo eles perderem o medo de escrever. Porque quando eles vão escrever e falam, olha, você errou, você fez errado. Isso é uma frustração, né? Outra frustração muito grande para eles é a comparação. Seu irmão na sua idade já lia, né? Às vezes, seu irmão no seu primo. O filho da prima, da vizinha, da avó, né? Tem sempre essas pessoas que são PhD já. Por exemplo, assim, o João da sua sala já lê, ele lê um texto e você não está nem sabendo escrever certo. Então, essas comparações, como a Lília disse lá atrás, a alfabetização ela é muito, muito, muito individual, não tem um tempo, né? Então, às vezes, um aluno que entrou quase lendo e um que entrou sem conhecer as letras, eles vão ler juntos. E às vezes aquele que estava com muita dificuldade depois vai ficar com uma leitura fluente melhor do que o outro. Então, não tem tempo. Muito frustrante para eles ouvirem comparações e ouvirem, você não sabe escrever, você não está escrevendo certo, você está errando muito. E essas comparações, elas, além delas frustrarem, elas acabam impedindo a evolução, né? A gente sabe que às vezes não é por Eu vou mal, deixar não eu vou deixar uma campanha aqui, ó. Hashtag não apague a lição da criança. Não apague. Se tem alguém que tem que apagar alguma coisa, é a própria criança que está fazendo. Não tem nada mais doloroso que você fazer um trabalho que te deu trabalho e vir alguém e desconsiderar aquilo. Então, não apaguem, pelo amor de Deus, o que o seu filho fizer, né? O que a sua criança fizer.
É muito doloroso. A Isa colocou aqui que as crianças têm muito medo da escrita espontânea. Então, só para vocês entenderem, a escrita espontânea é quando a criança escreve, como eu disse ali atrás, de acordo com a hipótese que ela se encontra. Então, a criança está lá na fase silábica, ela vai escrever A, O, para cavalo. Mas o que acontece? A gente fala para a criança assim, escreve do jeitinho que você sabe. Aí ela fala, mas eu não sei. Mas isso não é natural da criança. Não é natural da criança pensar dessa forma. Porque a criança, ela ousa por natureza. Ela cria por natureza. Quando a criança traz isso, eu não sei, é porque alguém está trazendo para ela algo nesse sentido. Então, a gente precisa romper com isso. A criança precisa se sentir capaz e confiante de tentar. A gente só aprende tentando, fazendo. Então, ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, ninguém nasceu sabendo fazer bolo, ninguém nasceu sabendo falar. A gente pensa lá na criança quando ela começa a falar. É na tentativa e erro. Quantas vezes a criança balbucia uma palavra até sair aquela palavra correta? Então, é um processo. Se a criança não tem medo lá para começar a falar espontaneamente, por que ela adquire esse medo lá na fase de alfabetização? Porque certamente ela está ouvindo coisas do tipo, você tem que fazer certo, não é assim que faz. Olha, esse menino não sabe nada. E aí é muito comum. Quando eu vejo alguma mãe me falando isso, ou alguma pessoa que não é da área da educação e não é ligada a essa questão da alfabetização, ele não sabe nada. Eu falo, vem cá, vamos olhar para o que ele sabe, né? Vamos olhar o que essa criança já sabe. Olha só essa criança que escreveu A-A-O. Ela já sabe que para escrever se usam letras. Ela podia fazer desenho, ela poderia rabiscar, ela poderia colocar números. Não, ela usou letras. Então, ela já sabe que para escrever se usam letras. Ela começou a escrever lá a primeira letrinha da esquerda para a direita. Então, ela já sabe que para escrever na nossa língua, né, na nossa cultura, se escreve da esquerda para a direita. Ela não faz uma letra amontoada na outra, ela faz uma letra ao lado da outra. Então, ela já sabe. Quando a gente se propõe a fazer essa leitura do que a criança já sabe no lugar do que ela não sabe, a gente fala, cara, olha como meu filho avançou. Até um tempinho atrás ele fazia garatuja. Ele riscava, ele ia escrever mamãe, eu te amo, ele fazia um monte de risquinho. Agora ele põe um monte de letrinha. Ele não sabe nada? Ele sabe muito a respeito do processo de escrita. Então, é sempre valorizar o que a criança fez. E aí, mais uma vez, eu vou voltar naquilo. Se você estiver estressado naquele momento, e se você não conseguir enxergar isso nesse momento, para tudo. Olha para aquilo depois. A mesma coisa quando a gente olha para uma situação, quando a gente está com raiva, quando a gente está estressado, a gente só vê coisa ruim ali. Então, essa leitura tem que ser feita num momento pleno, tranquilo, né? Isso mesmo, estou emocionada, às vezes mais atrapalhamos do que ajudamos. Mas, Lari, não é intencional. Nenhuma mãe, nenhum pai acorda e fala assim, eu vou ferrar com meu filho. Eu vou fazer de tudo para o meu filho ser infeliz. Não faz, a gente faz por amor. E é um amor tão genuíno que a gente quer tanto ajudar que às vezes a gente acaba atropelando. Eu também, todas as mães que estão aqui também. Hoje eu estava conversando com a Cris, né, com a minha amiga, que é coordenadora lá comigo, e a gente estava falando exatamente disso. A gente faz na melhor das intenções. E por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Para ajudá-los nesse momento que é tão difícil e para dizer, olha, estamos juntos, né? Não se sintam sozinhos. Cria uma rede de apoio. Sabe aquele grupo de WhatsApp que tem na sala do seu filho? Não usa para falar mal, não usa para uma coisa ruim. Usa para criar uma rede de apoio. Gente, como é que vocês estão fazendo para ajudar seu filho? Olha, eu construí um joguinho. Quem que quer a ideia desse joguinho? Tem uma pessoa que me mandou um joguinho com caixinha, aquelas coisa de ovo, aquela bandeja de ovo e palitinhos espetados que tem letrinhas. Tem muitas coisas. Então, usem, por exemplo, o grupo de WhatsApp para criar uma rede de apoio. Fala, gente, ó, eu vi essa ideia na internet, olha que legal. Um pai e uma mãe ajudando a outra, né? Isso é muito importante também.
quando a gente... Hoje eu estava falando sobre isso. A raiva, o estresse, ele é agregador. Então, quando eu tô com raiva, eu vou agregando sentimentos ruins. Agora, quando eu tô numa situação de bem-estar, aquilo também é agregador. Então, trazer uma ideia que uma outra pessoa fez, trazer a sua ideia para outra pessoa, criar essa rede de apoio, acaba sendo um momento agregador de boas práticas. E isso é muito legal. Deixa eu ver aqui, que mais? Só queria terminar, Lília, acho que a gente está perto. Eu acho que os pais, seria muito útil a gente dar umas estratégias, assim, mais... Ou você acha que a gente deixa para a gente passar isso escrito? Porque eu queria que eles conseguissem sair daqui um pouquinho mais aliviados, com algo na mão para praticar. O que você acha? A gente passa aqui umas estratégias mais pontuais ou a gente... Eu acho que é legal, Carol. A gente tem 13 minutinhos para a gente não ser cancelada do Instagram. Então, eu acho que se você tiver algumas ideias práticas aí, algumas propostas, eu acho que é bacana. Lembrando, gente, que não são receitas. Nem tudo funciona para todo mundo. Então, é assim, tenta uma coisa, não deu, tenta outra. Então, pode ir, Carol. Eu queria dar umas dicas que eu dou para os pais dos meus alunos, né? Assim, também é importante a gente ter noção de que não é tudo que vai... Agora nós vamos viver numa bolha de letras, né? Porque decora a casa inteira com letras. Não é isso. O ideal é transformar momentos que já existam com eles em momentos alfabetizadores, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje tá cozinhando, estão ali na cozinha. Aí vamos nomear os temperos da mamãe, que tem ali os potinhos? Ajuda a mamãe? Então, enquanto você vai fazendo um papelzinho ali, pequenininho, depois você põe um durexzinho e cola ali no tempero. Então, vamos ajudar a mamãe a escrever pimenta. E aí, do mesmo modo que a gente já tinha conversado ali com as associações, com as comparações, ele vai nomeando os potinhos de tempero. Ai, hoje a mamãe vai ao mercado, então ajuda ele, vamos olhar aqui no armário o que está faltando, você vai ajudando a mamãe a escrever, né? Eu não vou ir falando novamente as estratégias de escrita para a gente não tomar o tempo, porque eu quero mostrar para vocês algumas ideias de atividades, tá? Então tem essa ideia de nomear os temperos, tem a ideia de fazer a lista do supermercado, tem aí a ideia de organizar ali as compras que chegaram do supermercado. Então, vamos organizar aqui, vamos olhar aqui nos rótulos se tem alguma que começa com a letra do seu nome. Ai, achei. Então, por exemplo, ele chama Caio. Então eu achei aqui a letra do meu nome. E essa outra letra que está junto? Qual é a sílaba que forma, né? E aí, investigando ali nos produtos, feijão, no arroz, no achocolatado. Então, aqui está escrito achocolatado. Põe um do lado do outro. O achocolatado e o arroz. O que eles têm de igual ali na forma que eles escrevem? Os dois começam com a mesma letra. Isso mesmo, é A de achocolatado, A de arroz. E eles terminam com a mesma letra? Não, terminam com letras diferentes. Esse termina com O, esse termina com Z. E assim, então tem ali essas atividades, né? Contextualizei para a cozinha. Então, fazer lista de compras, organizar os produtos do mercado, nomear os temperos. No quarto, então vamos fazer uma brincadeira agora. Você vai pegar para a mamãe, para o papai, seja para quem for, um brinquedo que começa com a letra C. Aí se ele pegou um brinquedo Pode ser errado, até uma né, Carol? Porque criança adora confusão. Adora formar momentos em brincadeira. Se ele pegou um errado, será que esse começa com a letra C? Ele pegou um boneco. Eu precisava com a letra C. O que começa com C? Cavalo, cama. Esse daí é boneco. Olha o som da cama e do boneco. São sons diferentes. Então, vamos ali escolher um filme para a gente assistir hoje. Vamos lá ajudar. Pega o celular, né? Ou um desenho, ou no YouTube. O que você quer assistir? Eu quero assistir... me fugiu o nome de um desenho agora. Fala, Lilian, que você tem criança. Peppa. Então, vamos achar aqui onde está escrito o nome da Peppa. Muitas vezes eles já têm até de memória, né? Muito bem, achou o nome da Peppa. E agora? O que será que começa? Vou te falar mais 3 palavras.
e você vai falar para mim qual é que começa com a letra da Peppa. Então, eu vou falar caneta, pirulito e bola. Qual que começa com a mesma letra da Peppa? E aí, por associações. Então, tem a lista do supermercado, tem... podemos também... vamos organizar o guarda-roupa? Vamos nomear as gavetas? O que, que vocês guardam? O que, que a gente guarda nas gavetas? Então, aqui há gavetas de camisetas. Então, vamos lá escrever camiseta. Olhar aqui no quarto, quem mais começa com a mesma letra de camiseta? É a cama. Ai, como é que será que é cama? Cama é a mesma do Caio, seu amigo, né? E aí, vocês vão se reportando a nomes que eles já conhecem. E aí, eu acho que tem mais alguma aí, Lília? Tem uma que eu gosto bastante de brincar com a Rafa, porque assim, eu sempre brinco que as crianças, enquanto elas não veem a gente sangrar, elas não querem que pare de brincar. E tem hora que eu tô acabada e eu não quero mais brincar. Então, o que que eu faço? Eu tenho essas letrinhas, né, de papel. Aí eu ponho vários objetos no chão e falo para ela, entrego uma letrinha para ela e falo, vai lá, põe no... Eu tô sentada, né? Eu tô ali plena, dançando, mas eu tô brincando. Então, eu falo, ó, esse é o P, vai lá. Que começa com P ali? E ali, ó, a gente brinca durante muito tempo. Eu também gosto de uma brincadeira, porque assim, a gente tem que ativar todas as áreas do cérebro. Então, eu também gosto de uma brincadeira. A Rafaela, ela gosta muito de miniaturas. Ela tem muitos brinquedinhos assim, miniatura. Então, eu coloco 5, 6 brinquedos, aí ela olha. Aí eu falo assim para ela, agora fecha o olho que eu vou tirar um. Aí eu tiro um, e ela tem que adivinhar qual que eu tirei. Ali eu estou trabalhando a memória, a concentração. Então, isso a gente não está falando de alfabetização em si, mas a gente está preparando o cérebro para tudo aquilo. Aí eu tiro, por exemplo, a Hello Kitty, que ela tem um monte lá de miniaturazinha. Tiro a Hello Kitty. Aí ela tem que adivinhar que eu tirei a Hello Kitty. Se eu quiser avançar nessa brincadeira, eu falo, tá bom, pego a lousa, ela tem uma lousinha, né, de criança. Eu falo, então agora vamos escrever o nome do brinquedo que eu tirei? Aí a gente escreve. Então, vamos escrever a letra do brinquedo que eu tirei? Eu tirei a Peppa. Então, ela tem que ir lá escrever a letrinha ou escrever a palavrinha, né, do jeitinho dela. Então, assim, nem tudo precisa ser sofrido. Dá para ser muito nesse tom de brincadeira. Receita, por exemplo. Toda criança adora fazer receita com a família, né? Então, a Rafa, por exemplo, ela adora fazer biscoitinho de Natal. Ela quer fazer biscoitinho de Natal o ano inteiro. Ela não come nenhum, mas ela adora fazer. Aí, eu pego a receita, escrevo grande a receita, e aí eu falo para ela, ó, nessa receita vai farinha. Aonde será que tá escrito farinha? Ó, nessa receita vai açúcar, ó, açúcar. Onde será que tá a palavra açúcar aí na receita? E aí é muito na brincadeira. Só que é assim, gente, é importante ressaltar o que a Carol falou. Isso não é 24 horas, isso não é todo dia da semana. Isso eu preciso estar bem, eu preciso estar à vontade para poder fazer essas coisas. Nem sempre é tudo lindo. Não vou romantizar aqui e dizer para vocês, todo dia eu faço isso. E um risco que a gente corre é, por exemplo, às vezes eu faço essas brincadeiras e eu posto lá no Instagram. Aí uma mãe pode olhar para aquilo, Kátia, vai ficar gravada, tá bom, sua linda? Eu posto lá, ou qualquer mãe, e aí as outras mães podem pensar assim, nossa, eu sou uma mãe, uma porcaria, porque olha o que ela faz e eu não faço. Mas, gente, aquilo lá é um recorte da minha vida, eu não faço aquilo a todo momento. Eu não sou essa mãe Instagram, né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado, assim, eu tô saindo um pouquinho do assunto, mas porque eu achei importante trazer isso. Às vezes a gente vê, aquela mãe que faz aqueles pratinhos lindos, e eu dou arroz com feijão para minha filha, tudo misturado ali, e aí eu me sinto uma mãe péssima. Eu também faço pratinhos lindos. A professora da Rafa tá aqui para dizer que eu escrevo bilhetinho no lanche, mas não é todo dia. Então, se eu posto, aquilo é um recorte de um dia daquela semana. Então, a gente precisa ter muita clareza disso. Então, essas brincadeiras, voltando ali, elas oportunizam a construção do conhecimento, a aprendizagem, sem ser um desgaste. Quando a Carol falou, por exemplo, de nomear a gaveta, né, de nomear as coisas do guarda-roupa,
Vejam a função social da escrita nesse momento. A criança não está escrevendo camiseta por escrever, ela está escrevendo camiseta porque ela vai identificar onde a mamãe, onde o papai guardam a camiseta, né? Então, não é escrever por escrever. Quando ela escreve pimenta no tempero e no outro ela escreve, por exemplo, canela, que as cores da pimenta e da canela em pó são parecidas. É para ninguém misturar, ninguém usar pimenta no lugar da canela e ninguém usar canela no lugar da pimenta. Então, a criança precisa, o ser humano, ele usa a escrita com função social. Escrever por escrever não faz sentido para ninguém, muito menos para a criança. Então, isso também eu acho que é importante. Gente, ó, a gente está acabando o tempo aqui. Tá aí. Tá. Eu queria falar mais, a Carol queria falar mais, a gente ama esse assunto. A gente pode se propor a fazer um outro momento, fazer uma segunda etapa dessa conversa com mais atividades práticas, né? Para auxiliar vocês. Mas o que a gente queria trazer aqui é isso, né? Todas as crianças vão ser alfabetizadas. Até, Lari, as crianças atípicas. A gente tem uma criança lá no colégio que ela está aqui no 4º ano agora, né, com a gente. Ela foi alfabetizada no 1º ano. Ela lê e escreve tudo. Então, é possível sim. A criança autista, principalmente, a gente precisa encontrar ali a rede de interesse dela. A hora que a gente percebe a rede de interesse dela, tudo flui, né? Então, às vezes, a criança também autista, ela demora para responder, mas internamente aquilo já está acontecendo. Então, a gente também pode falar disso num outro momento. Eu queria muito que vocês saíssem daqui, mães, né, que estão aqui, com um sentimento assim, olha, vai dar tudo certo, não é um processo fácil, mas quando vocês virem o filho, a filha de vocês, passando ali na rua e falando, mãe, aqui é a rua tal. Mãe, olha, olha o nosso ônibus. Mãe, olha... Isso não tem preço. Isso é a coisa mais linda que acontece no processo de desenvolvimento da criança. Então, vai acontecer com todo mundo, todas as crianças vão ser alfabetizadas e vocês podem me usar, podem usar a Carol, a Isa, a Cris, que estão aqui, que são pessoas que são super disponíveis e aí estão com dificuldade. Gente, ó, me dá uma ideia, eu preciso fazer tal coisa com meu filho, a gente vai estar totalmente disponível para vocês, tá bom? Lembrando que assim, olha, existe o momento em que a criança começa a ser alfabetizada, mas existe o tempo de cada uma. E não é porque ela está, por exemplo, no 1º ano, ela precisa sair ali com todas as competências, né, com relação à leitura e escrita. Não, é um processo. E vamos tornar esse processo leve, para que ele seja como ele tem que ser. Né, Carol? Espero que vocês tenham gostado, que saiam assim. Eu vi algumas mães escrevendo aí, tô me sentindo culpada, né? Como a Lilian disse. Amor não é. Ninguém faz nada à toa, né? O amor é genuíno, é grande e ninguém faz algo errado intencionalmente com os filhos. Então, espero que a gente tenha ajudado aí com as nossas práticas, estamos à disposição. Obrigada. Eu vi que entraram aí algumas amigas do meu trabalho também. Agradeço a todos e espero que tenham sido proveitosos. Gente, nós vamos deixar salva essa live. E aí, se vocês acharem que tem alguma mãe que vocês conhecem, algum pai que precisa ter acesso a esse conteúdo, indiquem lá, porque a nossa intenção realmente é ajudar o máximo de pessoas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e contem com a gente. A gente é a rede de apoio de vocês, tá bom? Beijo.